Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva do Terra Viva DBO na TV, que é formada de corações viajantes e amantes dos sertões, forjados na lida e acostumados na vida estradeira, pede licença para passar com a boiada na porteira e fincar nessa ribeira a nossa bandeira. E já vai convidando o povo aqui vivente para participar com a gente desta função novidadeira, que começa agora com a recitação da prosa brideira. Durante um curto espaço de tempo, lá pelo ano de 2005, as exportações brasileiras de leite e derivados foram maiores do que as importações. E isso deixou marcas tão profundas na nossa história que até hoje o povo do setor sonha com a hora de poder recuperar esse tempo de glória. Pois é, mas está difícil, né? Porque em vez de melhorar, a situação só faz piorar. De acordo com o balanço final do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, a balança comercial do setor leiteiro terminou 2016 com um saldo negativo de 485 milhões de dólares, um buraco quase 5 vezes maior do que tinha sido registrado em 2015. Mas o caso foi que nos derradeiros meses do ano passado, a cotação andou subindo bem no mercado internacional. E aí estava todo mundo achando que com isso ficaria mais difícil trazer produtos de laticínios do estrangeiro em 2017. Pois foi só ilusão, porque contrariando a previsão, janeiro foi um verdadeiro desastre. As importações somaram 19.042 toneladas e custaram 58.809.000 dólares, com um aumento de nada menos que 126% em volume e de 176% em valor, isso em relação ao mesmo mês de 2016. Já as exportações também cresceram, mas a desproporção foi muito grande e a comparação chega a ser até vergonhosa, né? A quantidade embarcada foi para 4.154 toneladas, com alta de 51,8%, e o faturamento passou para 10.997.000 dólares, ou 11,4% a mais do que o valor recebido pela indústria nacional em janeiro do ano passado. A explicação é que, em primeiro lugar, ninguém tinha se lembrado de considerar a questão cambial na definição do rumo a ser tomado pelo mercado. E o caso foi que a desvalorização do dólar em relação ao real desconjuntou a previsão, porque ela barateia o produto importado aqui no nosso terreiro e faz o contrário lá no estrangeiro com o que a gente exporta, né? Repare, amigo produtor, que no primeiro mês do ano passado, um dólar valia R$ 4,05, contra R$ 3,19 em janeiro do ano atual. Além disso, a oferta de leite aqui no mercado interno diminuiu substanciosamente ao longo de 2016 e o preço teve um forte aumento, complicando o abastecimento dos laticínios nacionais. Arrematando a prosa e sem querer desanimar os companheiros, não vai ser tão já que o leite e os derivados importados vão parar de judiar do produtor brasileiro. Com um calor dessa qualidade, a mamona está estralando sozinha no terreiro. O caboclo está fritando ovo na janela da cozinha sem carecer de fogo na frigideira. E até lagarto está pondo uma folha de mato na cabeça para poder andar nas capoeiras. E se a situação está desse jeito que eu estou falando, imagine o companheiro fazendeiro o tamanho do sofrimento da bezerrada de raças leiteiras nesta época do ano, né? É lógico que um clima como este que a gente tem na maior parte do Brasil prejudica o gadinho novo de várias maneiras, mas assim mesmo, até há bem pouco tempo, a pesquisa científica se preocupava muito com as vacas e quase nada com os seus filhotes. Pois então, para contar o que foi que mudou nessa situação, a gente tem a satisfação de receber mais uma vez aqui no nosso arranchamento a visita do zootecnista Lieber Garcia, coordenador de pecuária leiteira da Premix. Boa noite, Lieber, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, seja muito bem-vindo, é uma satisfação receber você aqui. Fica à vontade para você de casa. Sidney, mais uma vez boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite. E eu me sinto aqui, logicamente, em casa. Já tantas vezes a gente pôde trocar algumas informações aqui e levar algo que o produtor, nosso amigo telespectador, possa estar utilizando na sua propriedade. A ideia é essa, né, Lieber? Lieber, a respeito dessa questão do calor excessivo que vocês técnicos chamam de estresse térmico, né? Aquilo que foi estudado e pesquisado para a vaca não serve do mesmo jeito para o bezerro? Perfeitamente, Sidney. É interessante primeiro frisarmos o que é o estresse térmico. O estresse térmico nada mais é do que uma dificuldade em que o animal tem em dissipar o calor que ele produz pelo seu metabolismo, né, pelo seu sistema fisiológico,
para o ambiente. Então, toda vez que o animal tem essa dificuldade em permear esse calor que ele produz para o ambiente, ele está em estresse térmico, né? Então, nesse caso, tanto serve para o animal mais jovem quanto para o animal adulto também. Agora, Lieber, todo mundo sabe que dependendo da raça, né, o animal vai sentir mais ou vai sentir menos o efeito desse calorão, como nessa época que a gente está passando agora, né? Mas assim, falando no geral, para cada uma das grandes origens genéticas, né, a gente pode dizer um limite assim que o animal dentro até aquela temperatura ele se sinta confortável, digamos assim? Sidney, se a gente pensar num gado zebuíno, né, logicamente ele tem uma amplitude de conforto um pouco maior do que um gado europeu, né? Mas a gente pode trabalhar tanto pelo lado mínimo da temperatura, por volta dos 16 graus, abaixo disso o animal ele entra em estresse térmico também, mas aí é pelo frio e não pelo calor, e um limite por volta de 24 a 25 graus de temperatura ambiente, onde o animal também acima dessa temperatura ele começa a ter o estresse, mas dessa vez o estresse pelo calor, né? Então, independente da genética do animal, com menor ou maior grau de intensidade, principalmente no nosso país, que ele é tropical, o animal ele vai ter um certo problema com o bendito do estresse térmico. Agora, se eu tiver, por exemplo, na fazenda uma bezerrada boa aí, pura zebu, ou então se eu tiver aí uma cruza de boa qualidade entre zebu e taurino, né? Eu estou livre de estresse térmico, não? Não necessariamente, Sidney. Como dito anteriormente, dependendo do manejo que eu tenho na propriedade, dependendo das condições que eu der para esses animais, às vezes um ou outro pode sentir um estresse maior do que determinada raça. Então, a raça em si, ela não me garante que esse animal vai ficar livre desse problema que é o estresse térmico. Agora, quando o ambiente ultrapassa aquele limite de temperatura que o bezerro ou a bezerra suporta, ou a zona de conforto dele, né? O que vai acontecer no organismo dele? Sidney, nesse caso, o animal ele vai lançar meios para que ele possa o quê? Manter a temperatura dele, que seria por volta de seus 38, 39 graus. Né? Essa temperatura ambiente e associada ainda com a umidade estiver acima da temperatura corporal dele, ele vai começar o quê? Mais vezes durante um intervalo de 1 minuto, ele vai começar a suar mais, ele vai procurar um mecanismo, às vezes, de língua para fora, que é um mecanismo que ele tem de resfriamento, porém não é eficiente, né? Então, todo o organismo do animal estará voltado para que ele mantenha essa temperatura normal do organismo dele. E o apetite do animal nessa condição? Cai. Um dos problemas com o animal, quando ele está em estresse térmico, a ingestão de matéria seca ou do alimento em si cai. O animal ele fica mais tempo em pé. A energia e os nutrientes que deveriam ser destinados ao seu ganho de peso, que seria o índice zootécnico desse animal, que a gente procuraria estar tendo aí por volta de 650, 700 gramas de ganho de peso por dia, estará voltado para manter essa homeostase em termos de temperatura. Com isso, menos comida, menos nutriente, cai a resistência desse animal, sistema imune, então abre portas para doenças oportunistas que podem acometer esses animais, principalmente animais jovens, como a própria diarreia bacteriana, problemas de ordem respiratória e por aí vai. Então, caiu a ingestão pelo excesso de temperatura, o animal, consequentemente, vai ter alguma doença oportunista que vai prejudicar o seu desenvolvimento, o seu ganho de peso. E aí você está falando que vai prejudicar também, né, o futuro produtivo e reprodutivo desse animal. Não tenha dúvida, se a gente está procurando que essa bezerrinha bem tratada, ela esteja apta a se reproduzir com o seu peso por volta dos seus 15, 16 meses, ela vai demorar muito tempo para poder entrar em reprodução. Outro problema também, já existem pesquisas que mostram que o animal em recria em estresse térmico também prejudica o desenvolvimento da glândula mamária futura, ou seja, então a sua produção de leite também vai ficar comprometida. O estresse térmico pode chegar a matar um bezerro? Sim, se não tomar algumas providências e atrelado a isso, a baixa resistência desse animal,
ele pode, como havia dito anteriormente, ele pode ser acometido por uma diarreia. Então, se a gente não fizer alguns manejos para tentar hidratar esse animal e combater o agente causador dessa diarreia, pode sim levar à morte. No entanto, a causa primária estaria ligada ao animal com estresse térmico. Falando em manejo, né, Lieber, o que o pecuarista pode fazer para diminuir a consequência do estresse térmico sobre os bezerros dele? Bom, a um primeiro momento, se ele tiver que fazer qualquer tipo de manejo com esse animal, procurar fazer, por exemplo, uma vacinação nos períodos mais de temperatura mais amenas durante o dia. Procurar não colocar esses animais alojados em conjunto, porque o animal está produzindo calor, ele irradia calor um ao outro também. Então, procurar ter esses animais isolados individualmente, né, serem tratados individualmente. Dar condições para que esse animal não sofra com a temperatura, como, por exemplo, sombras. Né? Então, um dos pontos que não deixa o animal trocar o calor com o ambiente é a própria radiação solar. Então, se ele tem uma estrutura onde ele possa ter uma sombra, de preferência uma ventilação e que esse ambiente seja limpo, já seria alguns manejos que amenizam bastante o estresse térmico. Sem esquecer também do principal nutriente para esse animal, água. Então, o bezerro, geralmente, o produtor ele costuma deixar uma vasilha onde praticamente cabe a ingestão de água dele para aquelas primeiras horas. E, dependendo da situação, esquece de colocar mais água para esse animal no decorrer do dia. Então, esse animal fica sem água. Então, não podemos pensar somente em quantidade, mas na qualidade dessa água também. Em termos de instalações, por exemplo, como é que pode ser um bezerreiro que vai amenizar esse problema do estresse térmico? Sidney, como dito anteriormente, existem vários modelos, N modelos de sistema de cria desse animal. Né? Existe sistema argentino, as casinhas tropicais. No entanto, há também os bezerreiros coletivos, né? Dependendo do sistema de produção, da tirada de leite das vacas, tem alguns sistemas que necessitam que o bezerro seja pojado ao pé do animal. Esses sistemas nada mais são do que ambientes que proporcionam uma sombra para esse animal, estejam limpos, né? Secos, a umidade também pode atrapalhar nesses sistemas, tá? E que permita que o animal tenha uma certa mobilidade e aonde ele tenha água e comida também em condições favoráveis de fornecimento. Não existe uma receita de bolo, não existe um sistema melhor do que o outro, como por exemplo, o sistema de casinha tropical é melhor do que o sistema argentino, né? Desde que todos tenham um sistema onde o bom senso em termos de higiene e manejo prevaleça, todos a priori são bons. Tá certo. Lieber, muitíssimo obrigado por mais essas informações, né? Você sabe que a gente é parceiro, sempre que tiver um tempinho, passa aqui para a gente prosear mais. Obrigado, Décio. Obrigado a você, Sidney. E até a próxima. Um abraço. Com o sol frouxo anunciando que o tempo está indicando chuva, a comitiva vai aproveitar esta beira de rio e a sombra de uma guaraiúva copada para descansar a boiada, mas essa parada vai ser ligeira e assim que a lida marchadeira for recomeçada, a gente vai gastar o tempo proseando com a pionada a respeito do mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete. Com o consumo mais parado do que água de poço, o frigorífico não quer comprar gado terminado e o carretão continua embicado na descida do estradão. É já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar, só esperar. Quem sabe de viola é o violeiro, quem faz botina é o sapateiro e sendo verdade que na vida cada peão tem a sua lida e nela é especialista, o companheiro pecuarista, tendo a precisão de resolver alguma dificuldade que saia aí da rotina, deve deixar de lado os palpiteiros do mercado e perguntar para alguém que entenda do riscado, participando aqui da nossa conversa com o analista. Olá a todos. Hoje eu vim responder a uma pergunta de um telespectador que quer saber o que vem acontecendo em relação às exportações brasileiras de carne bovina in natura. Bom, segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, até a terceira semana de fevereiro, o Brasil exportou 55,6 mil toneladas de carne bovina in natura, o que representa uma média diária de 4,3 mil toneladas. Em relação a fevereiro, de 2016, a gente tem uma queda de 18,1%.
Entretanto, quando a gente compara a janeiro, a média diária exportada é 7,9% maior. Caso esse ritmo da exportação se mantenha, o Brasil deve exportar até o final de fevereiro 81,2 mil toneladas de carne bovina in natura, o que representaria uma queda de 18,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. E se o companheiro boiadeiro está aí incomodado com alguma questão, não se acanhe de fazer a perguntação, que a gente aqui tem a maior satisfação de ajudar a arrumar a solução. É só passar a mão no telefone e ligar para 11 3131 3719 ou se aboletar num computador amansado para galopear na internet e mandar uma mensagem para Terra Viva DBO na TV, @tvterraviva.com.br. Tendo na mão bem calculado o custo de produção desse gado que está pronto para ser apresentado no mercado, agora o caso é de campear na freguesia informação a respeito do preço que está sendo falado para esse tipo de mercadoria. E para ajudar nessa precisão, a gente anuncia a apresentação do noticiário e do nosso comentário sobre o boi gordo e a variação da sua cotação. Contando que no carnaval só a terça-feira é feriado, mas na segunda quase ninguém vai trabalhar e certamente o dia será enforcado, e sendo ainda este o mês mais curto do ano, o companheiro fazendeiro já deve ter reparado que o fevereiro agora já está nas suas horas derradeiras. E se nas currutelas dos fundos de sertão, nas vilas e nas cidades, o povo já está esticando o couro dos tambores e ensaiando o lundu e o cateretê para a grande folia, a agitação e a alegria estão ficando bem longe da nossa praça boiadeira. Mesmo com o receio de parecer relógio de repetição, mas sem poder fazer algum devorteio para não prejudicar a correção no jeito de contar a história, o caso é que o mercado pecuário está praticamente parado. A questão principal é o afundamento geral do consumo. Primeiro porque, pelo ponto em que a gente está no calendário, já faz tempo que o trabalhador se despediu do salário, né? Juntando isso com a desgraça pelada que se abateu sobre a economia brasileira, está dada então uma explicação para o fato de que a população não está comprando mais quase nada, né? Com o carretão andando nessa direção, o dono do frigorífico não tem nenhuma precisão de mandar a turma dele campear gado terminado para comprar, porque mesmo com a escala de abate mais curta do que saia de moça regateira, o que tem de mercadoria na geladeira dá e sobra para atender a sua atual freguesia. Além disso, trabalhando com um estoque pequeno, a indústria em geral está cumprindo o seu plano de reduzir a oferta para não deixar a cotação do seu produto desabar no mercado de carne por atacado. E até que eles estão conseguindo algum resultado, viu? Porque faz 2 semanas que a carcaça casada de boi castrado não cai, estando parada no valor de R$ 9,41 o quilo. No balanço do dia da Scott Consultoria, das 32 regiões pesquisadas, 5 tiveram mudanças nas cotações, sendo 4 para baixo e só 1 para cima. Essa uma foi o sudoeste de Mato Grosso, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 128 e a vaca para R$ 125, a prazo e livre do Fundo Rural. Já a lista das derriçadas foi encabeçada por Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, e por Dourados, no mesmo estado, que trabalham agora com o macho a R$ 136 e a fêmea a R$ 128. No sul das Minas Gerais, o boi voltou para R$ 138 e a vaca para R$ 128. E no oeste do Rio Grande do Sul, o macho piorou para R$ 5,05 o quilo vivo, ou R$ 151,50 por arroba, a prazo, mas ainda para descontar a contribuição. Esta poeneira lindeira do meu ranchinho é minha companheira desde quando eu podia abraçar o seu tronco sozinho. E nessa ribeira onde a vida escorre ligeiro, o tempo passou e engrossou meu couro e a casca dela, da janela eu vi o sertão demudar, veio gente de fora e gente daqui foi embora para nunca mais voltar. O vento trouxe chuva e tempestade, mas eu fiquei, porque foi na sombra da paineira pioneira que eu plantei minha felicidade. Esta é mais uma das quase 700 trovinhas que estão publicadas nos 3 livros da minha série Versinhos de Caipira, que eu escrevi na intenção de ajudar os companheiros do país inteiro a não esmorecer na defesa e na valorização da nossa legítima cultura sertaneja. E se o companheiro quiser saber como fazer para adquirir um exemplar, pode ligar para cá no telefone 11 3131 3719 ou mandar um e-mail para terravivadbo@tvterraviva.com.br.
E levando de vencida mais esta jornada, a comitiva anuncia aqui a despedida e já vai pondo a tropa de novo na estrada, mas deixa combinada e aprazada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h30 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.